Olá, pessoal, tudo bem? Nessa aula, então, nós vamos falar um pouquinho da psicologia das cores, que é especialmente como as cores impactam nas nossas emoções e como a gente reage aos diferentes produtos, é, gráficos ou não, né? Porque isso se aplica à escolha de roupa, à decoração, a uma série de coisas, né? Aqui, especialmente, nós não vamos falar muito sobre aspectos técnicos e teoria das cores, né? Como cores primárias, cores secundárias, terciárias, complementares e tudo mais. É, Primeiro porque nós não somos designers, né? Não é a área específica de ninguém aqui. Segundo porque, assim, é importante que a gente saiba combinar cores, mas a gente não precisa de grandes habilidades técnicas para isso, porque inclusive hoje nós temos várias ferramentas que, enfim, fazem combinações de paletas para a gente, né, automaticamente. E eu vou deixar os links de alguns desses sites, né, são bem tranquilos de serem usados, e aí nos poupa esse trabalho de se ater a aspectos mais técnicos da questão das cores, ok? O que a gente vai fazer é mais esse trabalho humano de reconhecer aquilo que a máquina ou algoritmo não consegue fazer para gente, né? Que os sites não vão fazer para gente não tem uma ferramenta que dê conta disso sem a nossa análise humana. Então, basicamente, a gente vai pensar muito mais em questões de comportamento, né? Como é que as cores impactam no comportamento humano? Então, que tipo de emoções, que tipo de sentimentos nos causam, que tipo de impressões, quais são os efeitos que diferentes cores causam no público, né? Isso para que a gente possa escolher mais adequadamente. Bom, enfim, a gente pode aplicar isso para a nossa vida de inúmeras maneiras, mas aqui especificamente a gente vai pensar um pouquinho em produtos gráficos, né? Produtos visuais. Então, se determinadas cores geram diferentes efeitos nas pessoas, diferentes emoções, sentimentos, impressões. Então, por exemplo, quando eu crio uma marca ou quando eu penso numa empresa, é importante que eu pense qual é o sentimento, qual é a emoção, quais são os valores que eu quero transmitir com a minha marca, né? É importante a gente alinhar esse uso de cores para transmitir a informação que a gente efetivamente quer transmitir, né? E isso é bastante importante, por quê? Porque cerca de 93 pessoas afirmam que o aspecto visual de um produto, por exemplo, é aquilo que tem o maior peso na hora de fazer suas decisões por compras, por exemplo, né? E 85% das pessoas diriam que dentro desse aspecto visual, a cor é o fator mais importante, certo? Então, a primeira cor da qual a gente vai falar é o vermelho. Então, o vermelho costuma nos remeter à ideia de paixão, desejo, também a ideia de fome, né, de apetite e ainda a ideia de agressividade, né? Então, a gente pode ver, por exemplo, a logo do McDonald's, né, que tem o vermelho e amarelo, são duas cores que são associadas à fome, ao desejo, com a predominância do vermelho, né? Aí nós vamos para o laranja. O laranja, ele é uma cor que ele é a mistura do vermelho e do amarelo, né? Então, ele é uma cor que ele ainda tem algumas das características do vermelho,
isso de ser bastante vibrante, né? Então a gente tem essa ideia de vibração. Por outro lado, a gente tem menos a ideia de agressividade, né? Então ele acaba sendo mais suave, mais confortável aos olhos. Costuma remeter muito à criatividade, à alegria, à confiança, dinamismo, e é usado bastante em produtos voltados para um público jovem, né? Porque tem essa ideia de jovem, dinâmico, ok? Um exemplo que a gente tem ali, a logo da Fanta, por exemplo. Depois nós vamos ao amarelo. O amarelo também tem algumas dessas características, né, do vermelho e do laranja. Ele costuma remeter ao apetite, então tanto vermelho quanto laranja bastante utilizados em produtos relacionados à alimentação, né, marcas relacionadas à indústria alimentícia. Ainda é uma cor que tem muito a capacidade de chamar a atenção. Então, quando nós queremos chamar a atenção, o amarelo pode ser uma boa ideia, né? Existem várias placas de trânsito, por exemplo, símbolos visuais que buscam chamar a atenção, que são na cor amarela, bastante comum. Ainda, se vocês lembrarem, as primeiras versões de post-it, né? O post-it mais clássico é o amarelo. Por quê? Porque é o papelzinho que separa lá a informação para a qual a gente deve ter atenção, né? Ainda remete a uma ideia de concentração, ajuda a concentrar. Então, por exemplo, usar em sala de aula, se a gente estiver usando uma lousa, muito melhor a ideia de a gente utilizar um giz amarelo, por exemplo, porque ele ajuda, em termos de tanto de atenção e concentração, do que, por exemplo, se a gente utilizar um giz azul ou verde que nos remetem à tranquilidade e à calma, né? Aí nós temos o verde, que tem, obviamente, o seu significado clássico, que remete à natureza e meio ambiente, mas ainda, além de natureza e meio ambiente, vai nos remeter a equilíbrio, harmonia, saúde e a ideia de frescor, sempre qualquer coisa de menta, de eucalipto, né? Pasta de dente, por exemplo, vai ter a identidade da marca com bastante uso ali de verde claro, azul claro, né? Então, bem comum a gente ver o verde sendo usado, por exemplo, em coisas que são relacionadas a bem-estar, né? A saúde, clínicas, academias. E aí o azul claro, assim como o verde, ele traz essa sensação de higiene, de frescor, né? Diferente já do azul escuro, tanto o azul escuro quanto o claro trazem essa ideia de tranquilidade, de equilíbrio, mas o azul escuro ele é mais sério, ele é mais sóbrio, né? Então, por exemplo, é bastante comum o uso do azul escuro em ambientes corporativos, né? Seja numa logo, então, por exemplo, muito comum em logo de bancos, de escritórios de advocacia, porque passa essa sensação de poder, de confiança, de algo sério e sóbrio, né? Tem como característica a capacidade de transmitir segurança, tranquilidade.
Então, nos meios corporativos, bastante comum o uso do azul escuro, né? Não apenas por essa ideia de ser sóbrio, mas também de não ser uma cor invasiva, né? Porque, por exemplo, o preto também é uma cor neutra, uma cor sóbria, mas uma cor muito mais forte, né? Enquanto o azul é muito, dá uma impressão é, de suavidade. Então ele tem essa abordagem mais mais suave mesmo, né, do que um preto, por exemplo, ao mesmo tempo que os dois têm essa sobriedade. De modo geral, é uma cor associada à paz, redução do apetite, estimular pensamentos criativos. E isso sempre me lembra, por exemplo, eu não sei se vocês já tiveram uma experiência parecida com essa, mas quando eu tô lá, eu uso bastante iFood, né? E aí, quando eu tô lá escolhendo comida no iFood, com muita frequência eu entro nas logos que me parecem mais bonitas, mais organizadas, né? Dá uma cara de que talvez o restaurante seja melhor, né? Mas além disso, eu tenho um caso bastante curioso, que tem um determinado prato que eu gosto muito, que eu peço muito, com bastante frequência, que é o poke, né? Que é um prato havaiano. Aqui virou basicamente assim uma adaptação de sushi no pote, né? Tem o bolo no pote, o sushi no pote brasileiro começaram a chamar de poke. Ok, e aí tem um restaurante no iFood que, não sei se é só do iFood, eu nunca fui no restaurante pessoalmente. Mas enfim, ele vende basicamente poke, é um restaurante disso. E ele tem inclusive uma logo bastante elegante, mas ele é uma logo que ele tem assim, ele é um degradê entre azul claro e verde claro. E eu passo, cada vez que eu entro no iFood, eu passo por ele e a sensação é de tudo, menos de vontade de comer. Ele dá muito mais vontade de tomar um banho e escovar os dentes do que de pedir comida, né? Então, essa sensibilidade que a gente deveria ter no uso das cores em diferentes contextos, né? E aí a gente vem pro roxo, lilás, violeta. O roxo, lilás, violeta, ele é uma cor que costuma nos remeter à ideia de luxo, coisas luxuosas, produtos luxuosos, exclusivos, né? Ainda a ideia de espiritualidade, né? Coisa zen. Então você poderia ver isso, por exemplo, vinculados a produtos caros ou ainda que tenha esse apelo à espiritualidade, né? Uma academia de yoga, uma loja de cristais, né? Algo do tipo. Aí nós temos o marrom. O marrom ele é uma cor já mais escura, então ele traz essa sobriedade também, essa seriedade que a gente encontra no azul escuro e no preto. Então, uma cor que está ligada a segurança, seriedade, sobriedade, mas ainda existe um vínculo com a ideia de natureza, né? Então, produtos de qualidade, mas que tenham algo de rústico, de natural, porque lembra madeira, ele lembra o couro, né? Aí nós teremos o rosa, que como o azul ele muda um pouco dependendo do tom que você usa, tons mais claros, tons mais escuros de rosa, né? Mas no geral, ambos estão ligados à ideia do feminino ou do infantil,
que eles têm essa ideia de delicadeza, fragilidade, né? O rosa mais claro, mais ligado à ideia de algo inocente, frágil, delicado, sensível, enquanto o rosa mais intenso, uma ideia de algo mais moderno ou mais popular, né? Depois nós temos o branco. Branco, uma cor neutra também, então muitas vezes é cor de fundo, contrasta muito bem com cores escuras, se combina facilmente com outras cores. Dá uma ideia também de organização, limpeza, elegância, minimalismo, né? Ideia de pureza também, né? Se a gente for pensar, por exemplo, lá nos vestidos de noiva, essa ideia da pessoa pura, né? Aí nós já temos o preto, né? Que pela sua neutralidade, muitas vezes é usado como uma cor para tipografia, por exemplo, para uma cor de fonte, enquanto os outros elementos são coloridos, né? Ou para os contornos. Então, a neutralidade do preto auxilia na combinação com basicamente todas as outras cores, principalmente aquelas que têm contraste, né? Passa uma ideia de modernidade, de conservadorismo, ainda de inovação tradicional, elegância, sofisticação, especialmente se for utilizado com, por exemplo, um fundo inteiro preto, áreas maiores inteiras utilizando preto, né? Depois a gente tem o cinza, que é a mistura das duas cores mais neutras que a gente tem. Então, uma cor bastante neutra e que vai servir muitas vezes também para que a gente combine com outras cores, né? Sem maiores destaques, serve para fazer sombreamento, mas por ser uma cor que muitas vezes lembra o metal, né? E metal costuma nos remeter à modernidade, então com bastante frequência a gente vai ver quando a gente quer associar a ideia de moderno, tecnológico, né? Então usos voltados para tecnologia e ainda quando a gente quer algo mais mais neutro também, ele pode ser utilizado ali de maneira parecida com o preto ou com o azul, dependendo do quanto esse cinza seja mais intenso ou mais suave, né? Então, basicamente de cores é isso, e aí nós veremos um pouquinho de Canva e eu já dou as instruções para vocês da atividade que vocês devem desenvolver a partir de agora, ok? Já nos encontramos na